você acompanha literatura um pouco mais moderna, você muito provavelmente já ouviu falar do livro O Caçador de Pipas, do Khaled Hosseini. Bom, eu vim fazer uma review desse livro. Vamos começar assim, primeiro sem spoiler do livro, fazendo apenas uma contextualização histórica do que acontece, porque o livro, apesar de ele ser uma ficção, ele é uma ficção situada em um momento da história do Afeganistão. Um momento, digamos, muito conturbado. Enfim, o livro se passa começa um pouco antes da Revolução Comunista do país, da derrubada do Shah, que é o rei, Shah é rei em persa, mas enfim. Então ele começa falando sobre como era na época do Shah, um pouco de como era para ele em si, pro personagem, sendo o escritor também afegão, ele tem um pouco mais de propriedade para falar. E depois, o que acontece nesse livro? Tem a Revolução Comunista no Afeganistão, tem o povo que se revolta contra a Revolução Comunista, tem os russos, os soviéticos na realidade, vindo se envolver e gerando o caos total, porque eu não sei o quanto vocês sabem da história do Afeganistão, mas os soviéticos entraram, mataram o presidente até então do país e foi um caos completo. Aí começaram as insurgências, que daí eram os Mujahideen, depois alguns desses Mujahideen viraram o que hoje é o Talibã. Eles eram até financiados pelo Ronald Reagan na época. É uma situação bem complicada de explicar assim. Tem outras coisas que devem ser levadas em contexto, como por exemplo a questão religiosa e étnica. Por exemplo, o Afeganistão é um país de maioria sunita, então você vai ver um pouco o Khaled Hosseini falando da discriminação que os xiitas sofreram por serem minorias, e não só dos xiitas, mas tem a questão étnica, porque o protagonista do livro, o Amir, ele é um pashtun, enquanto o amigo dele, que é servo dele, é um Hazara, que é uma etnia em que os pashtuns dominaram, eles oprimiram, eles escravizaram, e por isso eles são socialmente menos prestigiosos, digamos assim. Não é exatamente... Bom, pode ser dito assim. Mas enfim, essa é a parte do contexto histórico. A partir daqui podem vir os spoilers relevantes para quem está lendo o livro ou para quem pretende ler. Eu vou começar a contar a história e como ela se desenrola, digamos assim. Bom, você começa com o protagonista, que é o Amir, que, como eu já falei no story, o nome dos personagens desse livro não é escolhido arbitrariamente, tem um pouco a ver com o significado, porque ele era bem rico e o nome Amir significa príncipe em árabe. Apesar do livro ser afegão, os nomes árabes são muito comuns lá no Afeganistão. Eles não são árabes, eles são mais próximos dos persas, digamos assim. Inclusive o idioma, o Dari que eles falam é um dialeto do persa. Existe o Pashtun lá também, mas o Pashtun é da família do persa. Eu acho que o termo é indo-iraniano, mas não é exatamente persa. Já o Dari é um dialeto do persa junto com o Tadjik, isso eu tenho certeza. Mas enfim, esse menino Amir, ele tem um amigo chamado Hassan, que ao mesmo tempo que é um amigo, é um servo dele. O Hassan é filho de um outro servo, que é servo do pai dele, chamado Ali. E o que acontece? A gente percebe muito a diferença de classe, a diferença de etnia e da religião por aí. Por quê? Porque o Amir era sunita
e era pashtun e tinha dinheiro. Então ele ia para a escola, ele aprendia a ler, ele tinha, como eu posso dizer, uma vida na sociedade afegã consideravelmente boa, enquanto o amigo dele, o Hassan, que era xiita, era Hazara, era servo, era pobre, ele não sabia ler e o que ele vivia ali era para servir o Amir para tudo. Então, assim, por mais que eles fossem amigos, eles tinham sempre essa discrepância, assim, essa diferença muito grande em como era a vida deles, sabe? Então, assim, a gente vê sempre duas pessoas diferentes da mesma idade, mas que vivem dois mundos diferentes, apesar deles estarem os dois juntos. Sem entrar em muitos detalhes, o, o livro não se chama o Caçador de Pipas à toa. Eles tinham um campeonato de inverno onde as crianças tinham que derrubar a pipa dos outros com a própria, era como se fosse um cerol, eu não sei explicar porque eu não entendo nada de pipa, ele explicou no livro, mas para mim é igual se essa parte tivesse escrito em persa, eu entendo pouquíssimo, pouquíssimo mesmo. Mas então, e o objetivo de todas as crianças era ser aquela que é a última, quem corta todas as pipas e ganha. Mas não só isso, eles também consideravam como um prêmio assim, você pegar a pipa do último a ser eliminado. E eles faziam isso em dupla. Sabendo de todas essas diferenças sociais, econômicas, étnicas e religiosas que eles tinham, é muito interessante ver que essa história tem muito a ver com a culpa. Por quê? Porque o Hazara, o Hassan, que é o melhor amigo do Amir, é violentado e o Amir vê e não consegue fazer nada por medo e se sente culpado. Mas ele sendo ainda uma criança, ele arma para expulsar o Hassan e o servo ali junto da casa do pai deles para, como eu posso explicar, para que ele se livre dele e se livrando dele se livre da culpa também do que ele fez. O que é uma atitude assim consideravelmente ruim, mas a gente não pode não levar em consideração que ele era um adolescente de uns 12, 13 anos, se eu não me engano. Depois disso, depois que eles saem, tem a ocupação russa no Afeganistão. Nessa ocupação russa, o Amir e o pai dele fogem do Afeganistão e vão para o Paquistão e do Paquistão para a América. E aí ele que era considerado bem rico, que ele é considerado que eles eram respeitados, eles têm que viver como cidadãos normais. E na América, porque eles já não são mais tão ricos, eles perderam muita coisa. Então, essa é uma parte interessante também. Você vai ver o Amir entrando na faculdade, tentando esquecer da situação e também foca muito depois nessa parte no pai dele como pessoa, nas opiniões do pai dele, em como o pai dele fazia de tudo por ele. E depois ele acaba descobrindo que o pai dele tem câncer, o que é um péssimo momento para a vida dele. Mas ele também conhece uma mulher da qual ele se apaixona, que é a Soraya. E essa parte é bem interessante, porque ele vai se juntando com ela, vai se apaixonando, ele se casa e depois de um tempo de casado, o pai dele morre. E é um momento muito complicado para ele, porque depois ele tenta ter filhos e não consegue, aí ele consegue ser um escritor do jeito que ele queria, ele tem um sucesso considerável. Então, ele, um belo dia, vivendo a vida dele, recebe uma ligação do antigo amigo do pai dele, que é o Rahim Khan. O Rahim Khan demonstra saber que
que o Amir viu o Hassan sendo violentado sexualmente e não fez nada, e pede para ele vir para o Afeganistão porque tem uma chance de recuperar a bondade, a humanidade dele, algo assim. Aí ele vai para o Paquistão visitar ele, visitar o Rahim. Nesse momento, o Afeganistão já não estava mais ocupado pelos soviéticos, ele estava ocupado pelo Talibã, assim, ele estava vivendo o reino do terror, literalmente. E aí ele vai sofrer bastante no Afeganistão, ele vai descobrir muitas coisas, ele vai ver a mudança. Esse é um momento bem histórico em que ele vai contar da desgraça que o país estava. Ele vai contar do Bachabazi, que é o abuso de menores que os talibãs faziam, que eles vestiam meninos de mulher para abusar. É uma situação assim bem complicada, mas esse livro vai assim tanto te inserir na sociedade do Afeganistão daquela época, como quem diz, humanizando as vítimas daquela situação, porque a gente tem o costume de ver, a gente, tipo assim, o mundo ocidental tem o costume de ver todo mundo que tá lá como malvado, como cúmplice, todo mundo que foge de lá como terrorista tentando espalhar a religião pelo mundo também. Então é complicado, esse livro ajuda a gente a humanizar as pessoas que estão lá, as vítimas da situação. Muita gente lá é vítima da circunstância. Por isso que eu recomendo muito esse livro. Eu diria que eu chorei umas 4 vezes lendo. Ele é um livro muito bom. Ele é um livro, assim, que vai te fazer pensar, que ele vai te fazer refletir sobre a situação, sobre a história, sobre o país. Ele não é um livro fácil, ele tem muitos termos persas e árabes que, se eu não estudasse árabe, eu não ia ter nem ideia. Eu estudei persa um pouco, mas eu tenho um nível de proficiência baixíssimo em persa. Eu não consegui, sabe, fazer um estudo profundo do idioma, ter uma noção das regras, essas coisas. Mas enfim, é isso que eu queria fazer de review desse livro. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria de pedir que, se você gostou, você se inscreva no canal, você curta, você veja os teus vídeos. E se você não gostou, tudo bem. E claro, tem muitas coisas relevantes que eu deixei e muitas coisas relevantes que eu não vou falar neste vídeo e em nenhum outro, já que esse vai ser o meu review sobre o livro e depois eu acho que eu não vou mais falar dele.